Amigos da Bibliografia Pirizina, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Dando sequência neste episódio, vamos continuar trabalhando com um livro de Wilson Cavalcante Nogueira, Pires do Rio, Marco da História de Goiás. E hoje nós vamos falar sobre a inauguração da estação ferroviária. O programa Bibliografia Pirizina está no ar. A esse livro aqui, de Wilson Cavalcante Nogueira, Pires do Rio, Marco na História de Goiás. A gente vai ler na página 50, a inauguração da estação. Inaugura-se a estação. A cerimônia de inauguração da estação ferroviária foi simples e rápida. Deu-se a 9 de novembro de 1922, com a chegada de uma primeira composição de passageiros. Dentre esses se destacavam Ramos Caiado, Balduino de Almeida, engenheiros da ferrovia e muita gente de Pires do Rio e das imediações que havia descido até a estação do Roncador para retornar no trem. Vieram muitas autoridades da cidade de Santa Cruz também. Poucos dias antes, se abrira no cerrado em frente à estação um roçado. Nele se erguera por um dos pedreiros da estrada de ferro um marco comemorativo despretensioso. A estação obedeceu aos padrões arquitetônicos e construtivos em uso na ferrovia. Edificação simples e funcional, com plataforma alta e coberta. A noite já estava chegando quando a locomotiva apitou na primeira curva dos trilhos ao sul. Um apito longo, repicado, festivo, convinha à comemoração. E avançou devagar, projetando à frente o facho luminoso de seu farol, deixando atrás de si uma esteira fervilhante de faíscas. A escuridão da noite, destacando os feitos luminosos, a converteria num espetáculo de fogos de artifício. O nome que ficou. Rasgando o sertão ainda quase improdutivo e praticamente deserto, a estrada tinha poucas cidades em seu trajeto. Entre elas vencia largas distâncias de cerrado. Em meio a estas distâncias, as necessidades de controle do tráfego, mesmo incipientes, impunham a instalação de estações. Nestas se instalaram pátios de manobras, aparelhagem telegráfica
e uma ou mais residências para funcionários, com destaque a residência do chefe das estações. Estas estações recebiam nomes geralmente escolhidos pela própria direção da ferrovia, muitas delas de origem indígena, muito eufônicos como Içá, Inajá, Tapiocanga, Ubatã, Caraíba e Caturama. Para a estação erguida junto ao povoado da Rua do Fogo, o nome que se escolheu como uma homenagem. Adotou-se o patronímico de um homem que a mereceu por toda a sua vida e que era, na oportunidade, o ministro da Aviação, José Pires do Rio. Correspondeu a escolha a um ato de gratidão por quem, do alto posto que honrava, via com realismo toda a extensão do território nacional. Construir ferrovia no deserto podia-se prever, era um empreendimento por si mesmo dificiário, que contraria, como contou, com a oposição de financistas, divisão estreita e imediata. José Pires do Rio, com os olhos postos no futuro, viu além do imediato, interessou-se pessoalmente pela retomada da construção da estrada de ferro de Goiás. Ao despejar sobre as obras da ferrovia em andamento, sua energia moça e experimentada, o ministro não apenas criou condições para o erguimento de uma cidade, conquistou o estado de Goiás para o Brasil. Presença de alemães. As 25 famílias bávaras que Monsenhor Inácio Xavier desejava colocar em terras por eles doadas no município de Santa Cruz chegaram a Roncador em 1921. Daí seguiram imediato para seu destino. Era um contingente humano afeito de atividades agrárias, mas as condições em que aquela gente havia trabalhado antes eram diferentes, bem menos duras, distantes das dificuldades locais no setor da produção primária, pelas técnicas de produção disponíveis e pelas características de comercialização dos produtos. Desanimados, eles buscaram primeiro um destino novo próprio, no sertão de Goiás, antes de refluir às origens ou grandes centros do país. Tentaram fixar-se na cidade nascente de Pires do Rio, tão cheia de oportunidade para tantos, mas fracassaram ainda nessa tentativa porque não estavam moldados para os sofrimentos de todo o pioneirismo. Reduzidos finalmente à pobreza extrema, nem dispunham de recursos para viagem de retorno. Para obtê-los, em parte ao menos, venderam a moradores locais seus utensílios de cozinha, seus instrumentos musicais e suas ferramentas de trabalho. Desse povo sofrido, os alemães,
Após a guerra, continuava a sofrê-la duramente. Ficaram recordações diversas. Dele se destacou Alberto Miller, homem forte, de compleição angular, legítimo representante de sua raça, trazia no tórax e num dos braços grandes cicatrizes de ferimentos de guerra. Executava muito bem a cítara, e por esta talvez lhe trouxesse recordações de sua terra. Em outros tempos executava em prantos. Os ouvintes, conhecedores do drama íntimo do homem, se comoviam e choravam também. Uma sua neta foi a primeira criança que nasceu na cidade de Pires do Rio. Ela recebeu o nome de Ruth. Uma bávara chamava-se Elizabeth. Próximo à casa de Manuel Cavalcante Nogueira. Este e o farmacêutico Palmerston Guimarães acudiram essa companheira rapidamente, conseguiram evitar que uma tragédia se consumisse. Outros agentes que vieram para ficar. Se os alemães vieram, se foram, todos os baianos e os sírios libaneses vieram para ficar. Os primeiros, como outros do Nordeste brasileiro, foram atraídos especialmente pela frente de trabalho que a construção ferroviária criara e sustentara. Muitos deles chegavam por Paracatu, a pé ou montados em jegues, e permaneceram para sempre na cidade. Os segundos comerciantes estabelecidos ou nascentes foram atraídos pelas condições excelentes que o lugar oferecia para a prática do comércio. O núcleo populacional pirizino foi, pois, em sua origem, um mosaico de biotipos humanos, de atividades, de costumes e de ambições comuns ou contraditórias, mas amalgadas entre si. Com a inauguração da estação, as esperanças depositadas no progresso da cidade se converteram em certeza, mesmo porque ela soube corresponder depressa e fartamente às expectativas. As casas comerciais se multiplicaram com rapidez incrível. Brotavam literalmente da noite para o dia. Numerosos carros de bois chegavam e saíam sem cessar, lamurientos levantando poeira. Mercadorias que iam ou vinham para o interesse do município inteiro de Santa Cruz ou de Campo Formoso, de Passa Quatro, de Pouso Alto, de Bela Vista, de Planura e do Atolador. Nascem as primeiras indústrias. Se as pequenas glebas férteis permitiram o aparecimento razoável orizicultura, as características predominantes da região a haviam destinado naturalmente ao criatório extensivo do gado. Estas circunstâncias possibilitaram e determinaram em quantidade e natureza o surgimento industrial local que se iniciou já por volta de 1924. Antônio Galassi, italiano, montou uma charqueada, que pouco depois se transferiu à família Amaral, de origem gaúcha, experiente no ramo. Em janeiro de 1925, Manuel Cavalcante Nogueira instalou máquina de beneficiamento de arroz, cujas edificações se ergueram com trabalho de Antônio Lisboa, José de Biscato. Hoje, grande industrial de laticínios, passou a operar uma serraria. No mesmo ano se instalaram padarias, cortume e outros pequenos centros de produção, todos limitados pela inexistência do serviço público de eletricidade. Cada indústria instalada ou criou evidentemente novos e valiosos empregos diretos ou indiretos. Mas mais gente chegava a cada dia e se fixava no local em consequência desses empregos. A cidade continuava crescendo em explosão. No mesmo ano de 1925, o lugar se enriqueceu com 2 fábricas de manteiga,
uma de Aristóteles Lacerda, outra de Davi Abdala. A ferrovia, centro dominante da cidade. Depois de construir-se em fator fundamental do nascimento da cidade, a ferrovia continuou a ser razão de sua sustentação econômica e o centro de todas as atividades humanas locais. Isso aconteceu pelo menos por 2 décadas seguidas. Centralizava a estação a vida social, a vida política, a vida comercial e até em muitos detalhes a vida afetiva de cada um dos moradores. Eram 2 os horários de trem, trens esses de passageiros, diariamente um em cada direção. Nesses horários a estação era o ponto eleito para o encontro quase obrigatório de todos, grandes ou pequenos, jovens e velhos, ricos e pobres, e sempre os namorados. Um alegre encontro comunitário dos que partiam e dos que ficavam, e também dos que passavam, porque quase todos eles se conheciam e se relacionavam dentro de uma comunidade que extravasava os limites da cidade, para abranger toda a população das cidades colocadas às margens da linha. Os fios do telégrafo da ferrovia, em convênio com o correio, os supria com muita eficiência. Permitia mesmo, com a camaradagem que era uma tônica dos tempos, comunicações rápidas e gratuitas, com cidades servidas pela estrada, especialmente em casos de emergência. A estação era ainda um grande relógio público. Dava as horas dos trens, então, muito regulares, marcada por longos apitos das locomotivas, e sinalizava as horas noturnas de meia em meia hora, das 6 da tarde às 6 da manhã. Nela se pendurara longa barra de trilho que o guarda-noite percutia com pancadas regularmente, espaçadas de um vergalhão de aço. O som grave e forte, como o de um grande sino, enchia a noite silenciosa, até bem longe. Tem, tem, tem. O costume permaneceu assim até lá pelo ano de 1935, pelo menos sem alterações ou interrupções. A ferrovia era a única grande porta de comunicação de massa, efetiva e regular da população entre si, e desta com a de outras cidades situadas às margens dos trilhos, ou com o mundo de além Paranaíba. Por isso ela se incorporava à vida de todos e de cada um de seus pirizinos. Na estima geral, se incluíam
numa atitude de veneração animista à estação, os trilhos, as locomotivas e tudo que interagisse à ferrovia. Ninguém diria que uma locomotiva havia chegado. Diria sim que a 301 ou que a 203 estava na estação. Por elas passara ou deixava de partir. Na simplicidade de costumes daquele tempo, a vida era uma contínua e tranquila sedimentação de fatos menores. O destaque se dava ao trem, que era o fato maior. O trem que era a fuga, a rotina, a vida em cascata borbulhante, que renascia e se renovava sempre, transbordante das alegrias e de tristezas maiores. Na musicalidade dos apitos dos trens graves ou agudos, breves ou longos, retratando o humano do maquinista que estava atrás dele. No tran-tran dos truques sobre as emendas dos trilhos, no muito peso e pouca força das locomotivas resfolantes, nos apitos duplos e rápidos das saídas de trens. Em tudo aquilo havia uma construção sinfônica, sinfonia nova, embriagadora, profunda, vitalizante, onde o ritmo ligeiro do progresso não ofuscava a poesia. Alguns anos depois, a prática daqueles saudáveis e ingênuos passeios passou a ser condenada, especialmente para moças. É que algumas casas de namorados, inclusive, passaram a utilizar nos seus horários mais tardios para as práticas indecorosas. Nas tardes de verão, se as condições do tempo permitiam, a população se entregava a um novo hábito, a realização de longas caminhadas em grupos, amigos, pelos trilhos afora. Velhos e moços, ricos e pobres, todos, enfim, se divertiam em passeios assim, ora pulando, dormentes, ora equilibrando no dorso dos trilhos. O retorno do passeio só acontecia quando o tempo entrava nos últimos minutos crepusculantes. O grande trânsito de pessoas pela cidade, especialmente de viajantes comerciais que varriam o sul do estado, gerou a necessidade da instalação de casas de hospedagens. A pioneira do ramo foi uma pensão que passou por uma evolução de casas de tolerância, se transformou em pensão familiar. Situava-se às margens dos trilhos, junto à única passagem de cruzamento que sobre ele existia. Este era um outro relógio para todos, um hotel. Já ali pelo ano de 1924, se mudou para a cidade de Roncador João Espanhol. Instalou um hotel novo, a que deu o nome de Hotel Goiano, que deveria permanecer por mais de 2 décadas como principal no atendimento hoteleiro local. Era no início um chalé de madeira coberto de telhas, estreito e longo, edificado um vasto terreno cercado de taipas. No mesmo terreno, separado, edificaram-se grandes varandas que eram o refeitório e a cozinha do hotel. Funcionava no hotel, para uso público, um telefone que permitia a ligação segura e pronta para Santa Cruz, sede da comarca e do município. Com o passar do tempo, o hotel cresceu e melhorou. A madeira das paredes foi substituída paulatinamente por alvenaria, as dimensões se tornaram maiores, ampliando-se a capacidade de atendimento. Mas a sineta do quintal continuou por muito tempo a chamar gente para o almoço e a marcar horas certas para toda a cidade. Com o mesmo nome, o hotel passou a pertencer, 2 anos após a sua instalação primitiva, a outro espanhol, José Martins, e parece ter servido de polo de atração para toda a colônia espanhola,
residente ali, que se instalou nas proximidades da casa de hospedagem. Nemésio e Manuel de Lima, Davi Troncoso, Tomásia Nogueira, Aquilino e Constantino Edreira e outros.